Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso seminário online. Inicialmente eu gostaria de confirmar se nós estamos realizando uma transmissão adequada. Se tiverem quaisquer problemas de corte no som ou falta de sincronia com o vídeo durante o seminário, vocês podem, por favor, nos informar através do chat. Dando continuidade, eu gostaria de apresentar o nosso seminário. Eu sou Diego dos Santos, eu sou gerente de projetos da iProcess, e esse é o seminário web O que há de novo em BPMN 2.0, no qual nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas considerações sobre a evolução dessa notação para a representação de processos, que com essa sua nova especificação traz algumas mudanças em conceitos e novos diagramas e elementos. Falando um pouco sobre a iProcess, nós somos uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento de soluções de gestão de processos e gestão de conteúdo, utilizando as tecnologias de BPM, Workflow e SMGED. Nós somos a mais premiada empresa em BPM na América Latina. Fomos premiados com 2 medalhas de ouro e 1 de prata no Global Awards for Excellence in BPM and Workflow, pelos cases de sucesso que nós implementamos. Alguns de nossos principais clientes são o Banrisul, a Claro, a Dell, o Grupo Pão de Açúcar, as lojas Renner, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Grupo Sonai Distribuição de Portugal, entre outros. Esse seminário será apresentado pela Kelly Sganderla, que é analista de sistemas da iProcess com foco em projetos de BPI. A Kelly é bacharel em Ciência da Computação e tem mais de 8 anos de experiência profissional em projetos de automação de processos. Ela também é instrutora dos cursos de Workflow e BPMN da iProcess e foi a analista responsável pela solução que conquistou a medalha de prata no Global Awards para a América Latina em 2006, além de participar ativamente nos demais projetos premiados. Bom, agora eu passo a palavra para a Kelly. Boa tarde, Kelly. Bom, então, eu agradeci a palavra do Diego e também a presença de vocês. Achei essa uma excelente oportunidade da gente discutir um pouco sobre as modificações que estão vindo da notação BPMN 2.0. Então, os objetivos desse webinar vão passar pelos seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma breve revisão de BPMN 1.2 para fins de alinhamento, as diferenças na especificação e principalmente as novidades da notação, como as ferramentas precisam atender a especificação nova, né, quais são os novos formatos de conformidade, e algumas considerações sobre tendências que a gente vê pela frente na utilização de BPMN 2.0. Ok? Bom, então, rapidamente falando sobre BPMN, numa escala temporal, BPMN surgiu por uma iniciativa do Business Process Management Institute, que é uma instituição.org, que desenvolveu uma linguagem de modelagem de processos, e aí, lá por 2001, perceberam que era uma notação escrita em XML que ninguém ia conseguir utilizar. Então, eles descobriram que eles precisavam definir uma estrutura visual, né, uma representação gráfica para essa notação. Então, em 2001 mesmo, eles começaram o trabalho, um grupo de trabalho para desenvolver a notação, que foi chamada de Business Process Modeling Notation. Em 2004, em maio de 2004, saiu a primeira especificação BPMN 1.0, disponibilizada para o público. Depois, em fevereiro de 2006, a OMG, a Object Management Group, abraçou a iniciativa de BPMN e passou a ser responsável por essa notação também. Em fevereiro de 2008, a OMG apresentou, então, a primeira versão, quer dizer, a primeira alteração na versão, que é a versão 1.1, e logo depois, em janeiro de 2009, a versão 1.2, ambas com muito poucas modificações em relação à versão original. Em 2009, agosto, foi lançado então o BPMN 2.0 Beta, que é essa notação utilizada, que está disponível até o momento no site da OMG. Okay. Essa notação, ela sim traz, a versão 2.0 traz uma série de modificações, que é o que a gente vai discutir hoje. Tá? Bom, o calendário previsto para 2010 era de que no dia 1º de março seria o prazo final para as pessoas mandarem alterações no processo e que no dia 21 de junho, a partir do dia 21 de junho, o BPMN 2.0 passaria a ser
utilizada formalmente. Isso é o que está escrito na especificação. Se vocês abrirem a especificação de BPMN 2.0, vocês vão ver lá essa data. 21 de junho passa a ser oficial a utilização de BPMN 2.0, embora no site da OMG até o momento não tenha nada divulgado sobre a oficialização. Ok? A gente deve falar um pouquinho mais sobre isso também depois. Bem, no BPMN 1.2 até BPMN 1.2 nós tínhamos um diagrama que era o Business Process Diagram, certo? Que se caracteriza por um conjunto de atividades e eventos descritos em uma determinada sequência, com um fluxo de ações que devem acontecer para que o processo de negócio seja atendido. Okay? E ele era composto por basicamente 4 classes de objetos. A primeira, mais importante, é os Flow Objects, que representam o que acontece em cada etapa do processo, como as activities, certo? Como os events e como os gateways. Os Connecting Objects, que são os objetos utilizados para conectar os elementos de Flow Object, certo? Como a Sequence Flow, a Message Flow e Association. Association, na verdade, é uma linha pontilhada aqui na exportação desse slide, teve uma perda na imagem, mas ela é uma linha tracejada, Association, certo? Depois as Swim Lanes, que são as raias, elas são utilizadas para atribuir contexto organizacional ao processo, através de pools e lanes, ok? E os Artifacts, que são os elementos de apoio para o diagrama, que fornecem informações visuais adicionais ao processo. Então, isso é aquilo que a gente conhece como BPMN até a versão 1.2. Bom, então até a versão 1.2, a notação BPMN se chamava Business Process Modeling Notation, e ela era descrita, documentada em 294 páginas de especificação. A partir da 2.0, a notação passa a se chamar Business Process Model and Notation. E ela está documentada em um documento de 520 páginas, isso sendo a descrição da versão Beta 2. Ok? Bom, a principal mudança, a gente já percebe, tem alguma modificação no nome, porque a notação, a especificação da 2.0, ela não apenas descreve a notação de desenho de processo, mas também define um modelo de classes para apoiar a implementação da notação pelas ferramentas. Tá? Então, a especificação BPMN 1.2, ela tinha a seguinte estrutura, ela tinha um BPMN Overview, tinha uma definição do que é o Business Process Diagram, depois tinha uma apresentação dos elementos gráficos e os seus relacionamentos, detalhes e características dos objetos para a representação gráfica, tinha detalhes informando como os elementos, como esses objetos poderiam ser conectados entre si, que elemento pode levar a outro, quais podem ter entradas, quais não podem, etc. Tinha alguns exemplos e no final tinha lá um mapeamento, um capítulo falando sobre mapeamento de BPMN para BPEL for WS, que era o BPEL para Web Services, certo? Na época era como o BPEL tinha esse enfoque. Bom, no BPMN 2.0 a gente tem um BPMN Overview falando sobre escopo e usos da notação, inclusive com os novos diagramas, porque agora ela passa a ter 3 diagramas diferentes e não só o Business Process Diagram. O Core BPMN, que são os elementos utilizados pelos diagramas. Depois, descrito em nível de detalhe, os elementos do diagrama de colaboração e conversação, elementos do diagrama de coreografia, elementos do diagrama de orquestração, que é o processo de negócio, uma definição sobre o modelo visual de BPMN, uma semântica bem definida para execução de processos, ou seja, como as ferramentas que vão executar processos modelados em BPMN devem se comportar, aqui buscando uma padronização da utilização da notação por essas ferramentas. Também um mapeamento de BPMN para WS BPEL, que agora inverteu, né, chama WS BPEL, e formatos de intercâmbio e XSLT para permitir que os modelos documentados em uma ferramenta pode haver algum tipo de intercâmbio com outras ferramentas. Ok? Bom, do ponto de vista técnico, então, as diferenças são de que agora existe uma definição de um metamodelo formal, de quais são as informações que cada um desses elementos precisam ter em nível de detalhe para que uma ferramenta implemente a notação. Existe também uma definição do formato de intercâmbio do modelo semântico, né, como eu comentei, definição do formato de intercâmbio dos diagramas, entre os diagramas,
e transformações de XSLT entre formatos XMI e XMD, que aí são bem específicos, uma característica bem técnica. Eu confesso que nem avaliei muito esse aspecto ainda da notação, me foquei mais realmente na especificação gráfica, né, e no comportamento dela. Bom, com isso, BPMN 2.0, então, busca estender a 1.2 através de uma formalização da semântica de execução de todos os elementos, um refinamento da composição e correlação dos eventos, e a portabilidade, isso é um aspecto importante, a portabilidade entre soluções de diferentes fornecedores. Tá? Tudo que era utilizado em BPMN 1.2 para modelar os seus processos, então quem já modelou processos utilizando BPMN 1.2, seguindo as regras da especificação, claro, esses modelos eles continuam valendo, porque BPMN não modificou muito seriamente aquilo que já existia em BPMN até o 1.2. Ele só estendeu, ele trouxe coisas a mais. Então nós temos novas contribuições visuais e uma definição mais formal de como a notação deve ser executada e como ela deve ser interpretada. Certo? Bom, então a BPMN 2.0, como eu já dei uma dica antes, ela propõe 3 submodelos. O primeiro, mais importante, é o modelo de processo, também chamado de orquestração na especificação, que denota aquele modelo do processo, o diagrama do processo que a gente já modelava, né, o fluxo do processo das atividades. Bom, depois nós temos um diagrama de colaboração e conversação e um outro de coreografia. Né? Esses diagramas eles são uma abstração do processo principal que nós já víamos trazendo, que tem um foco na comunicação do processo, representado pela troca de mensagens. Ok? Bom, então vamos falar um pouco sobre cada um desses modelos de processos e o que tem de novo neles. Né? O primeiro é aquele que a gente já conhece, é um diagrama de processo, que era o nosso antigo Business Process Diagram, também chamado aqui por processo de orquestração, que ele não é muito diferente dos processos que a gente modelava, ele só tem novas contribuições, né? A primeira contribuição uma dessas contribuições, na verdade não existe uma ordem, né? Mas uma dessas contribuições é a criação de uma nova classe de objetos para representar o fluxo de informações trafegando junto com o nosso processo. Eles não são obrigatórios como são os Flow Objects, mas eles atribuem um contexto adicional na questão da informação que está trafegando no processo. Certo? Então, são os Data Objects, as Messages e a Data Store. Data Object, então, ela representa uma variável de informação dentro do processo e ela pode indicar não só o que é o objeto, mas também o estado daquele objeto, informando entre colchetes junto com o nome qual é o estado, enviado, recebido, avaliado, aprovado, esse tipo de coisa. Então, esses objetos, eles possuem propriedades específicas, né? Além de um data object normal, que poderia representar um conjunto de informações, como, por exemplo, um formulário. Ele também tem características especiais, que poderia ser o collection data object, que representa um conjunto de variáveis, por exemplo, um conjunto de requisições agrupadas, e também o data input, que é essa setinha branquinha, e data output, que é a entrada de dados, digo, a saída de dados, que é a setinha preta, que representa a entrada e saída, então, de dados em atividades do processo. Ok? Esses elementos de dados, eles se conectam através do Data Association. Quem utilizava artifacts, quem utilizava artefatos como o Data Object ou Text Annotation no BPMN 1.2 vai se lembrar bem desse elemento de conexão, que era o Association, que era uma linha pontilhada. Então, ele somente ganhou um novo nome, que é Data Association. Quando ele se conecta com elementos de dados, ele passa a se chamar Data Association. Mas ele tem o mesmo funcionamento de um elemento, de uma conexão association normal.